Bom, uma coisa que a gente tem que entender sobre a revolução, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, e aprendi também com o professor Olavo, e é bom se o seu professor estar aqui, porque a gente sempre conversava já há muitos anos, e ele vai se lembrar disso, dessa sinergia que há com a ideia do professor Olavo e do Dr. Plínio com relação ao progresso da revolução, ao ato da revolução, como se dá a revolução na realidade, né, como ela é aplicada. Toda revolução ela é baseada numa ideologia. Né? O que é uma ideologia nesse contexto que eu estou falando? É toda substituição que você faz da percepção estrutural da realidade, dos fatos objetivos que estão no mundo, em favor de uma ideia tirada de alguém, ou da sua cabeça, ou através de uma influência de outra pessoa, e que você substitui essa ideia pelas ações estruturantes do mundo real. O que são essas ações estruturantes? É você enxergar as coisas tais quais elas são. Quando você trabalha ancorado na realidade, com o pé no chão, quando você age em função de entender o que está acontecendo e não simplesmente pegar uma ideia que você tem e tentar interpretar a realidade em função daquela ideia, então o que você está fazendo? Você está sendo uma pessoa realista, você está sendo uma pessoa. Você tem a sua sanidade mental muito bem definida. Por quê? Porque você é uma pessoa que vai estar trabalhando com o dado que está ali na tua frente. Então, por exemplo, se eu vejo que o Lula fez uma coisa boa, ou, por exemplo, o Lula foi injustiçado na Lava Jato em determinado ponto porque alguém usou uma prova que não era para usar e tal, mesmo eu sabendo que o Lula fez o que fez, tudo o que aconteceu e tal e tal. Eu posso ser absolutamente contra o Lula, eu posso ser contra as ideias dele, eu posso ser tudo o que ele fez, eu posso considerar ele um criminoso, que de fato ele é, por tudo aquilo que ele fez com o Foro de São Paulo, financiando ditaduras, financiando golpes de Estado, etc, etc, através do Foro de São Paulo, né, as associações aí com narcotráfico, a gente sabe, cartel de Los Solis, enfim. Eu posso pegar isso tudo, mas abominar o Lula, mas eu ver que eventualmente ele teve o direito dele violado, e eu não concordar com isso, eu posso manifestar essa crítica sem necessariamente concordar com ele. Né? De novo, eu estou dizendo que não estou renegando a Lava Jato, nem nada disso, é só um exemplo. Eventualmente, pode ter acontecido ou não, enfim, não importa. A mesma coisa eu posso falar do Bolsonaro. Eu posso concordar com o Bolsonaro, defender as ideias dele, eu posso entender as necessidades dele, mas se eventualmente ele comete um deslize, né, faz uma burrada, confia em pessoas erradas, eu tenho como poder criticá-lo. Por quê? Porque isso é o dado real, isso é a estrutura fática do que está acontecendo. A ideologia não. A ideologia ela vai pregar. Primeiro vem a ideia para depois vir a realidade. Primeiro vem aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e aí a partir daí eu começo então a raciocinar e a agir em função daquele termo que ainda não existe. É por isso que a revolução ela é tão arraigada na ideia de você transformar o passado para poder dominar o presente e projetar um futuro que na verdade é um futuro inexistente, um futuro que nunca vai chegar. Né? E assim, o revolucionário ele necessariamente, obrigatoriamente, ele nunca vai pensar em termos do mundo real. Ele não vai pensar no termo daquilo que está acontecendo. Se na ideologia dele a solução é você acabar com a Igreja Católica, poder liberar a libertinagem, liberar aborto, liberar esse tipo de coisa, mesmo que ao liberar em algum lugar isso gere ainda mais problema, por exemplo, liberação de droga, né? Vamos liberar as drogas que aí o tráfico de drogas vai acabar. Mas aí você olha para todas as experiências de lugares onde a droga foi liberada, você viu que o tráfico de drogas não só aumentou, como quase dobrou. E com isso os índices de violência, os índices impactam até a questão de educação, etc, etc. Tudo isso foi pro ralo. Mas assim, não importa o dado da realidade, o que importa é o quê? A ideia da revolução. Então, o revolucionário, ele não pensa igual um ser humano. Um ser humano normal. O revolucionário, ele pensa segundo a vontade dele. Ou seja,
ele não parte do pressuposto que ele precisa entender o que está acontecendo para ir identificar as coisas boas e desejar essas coisas boas para poder trabalhar em cima, em função delas. Não, ele primeiro idealiza algo que é bom, ele imagina aquilo, ele deseja aquilo e tudo que ele for fazer, todas as ações que ele for fazer, vão ser sempre em função daquilo. Não importa o impacto, não importa os erros, não importa absolutamente nada, desde que a realidade se molde aquilo que é a ideia dele. Entendeu? Por isso que o revolucionário, a mente do revolucionário, a inversão que acontece na mente do revolucionário, ela é sim, em certa medida, de cunho satânico. Isso acaba não só moldando o caráter da pessoa, como até as estruturas psíquicas da pessoa. Então, tem aí o livro maravilhoso que eu recomendo todo mundo a ler, do Political Ponerology, né? Tem até ali, não sei se vai dar dando para ver, mas nessa instante aqui, eu tenho Ponerologia Política e A Mente Esquerdista, também, do professor Andrew Lobachevsky. Ambos estão ali. Por quê? Isso, esse aí que o Ítalo está mostrando, Política Ponerologia. Esse livro é fundamental você entender, né? Os motivos pelos quais a esquerda, os psicopatas, são as pessoas que mais avançam, que mais progridem dentro da esquerda. E porque eles têm as estruturas necessárias para moldar o seu comportamento, moldar a realidade segundo o discurso e não segundo a observação daquilo que é real. Tá? Então, ou seja, o revolucionário ele sempre vai estar um passo adiante no sentido dos objetivos que ele vai querer fazer. Por isso que é muito mais fácil você agregar revolucionários em torno de uma causa do que agregar, por exemplo, pessoas que não pensam assim, pessoas que rejeitam a ideia de uma ideologia, entendeu? Mesmo que a gente, às vezes, até use o termo de uma maneira muito alegórica ou analógica, porque, de fato, quem pensa fora desses termos de projeto de futuro, projeto de mundo melhor, essa pessoa ela não vai nunca estar pensando primeiro com a vontade, ela sempre vai estar pensando primeiro com a razão, vai estar identificando as coisas que estão acontecendo nos dados do mundo real, entendeu? Então, por isso que a revolução é tão nefasta para o gênero humano. Por isso que a nossa luta ela tem que ser contra a revolução, que às vezes se traveste de comunismo, às vezes se traveste de liberalismo, às vezes vai se travestir de progressismo. As roupas não importam. O que importa é a mentalidade de você, primeiro, agir conforme não o dado do mundo real, mas com o dado da própria vontade de uma ideia tola que alguém colocou, e normalmente essa ideia tola leva aí a milhões e milhões de mortes. É isso que aconteceu durante a história humana. Rodolfo, acho interessante essa abordagem que você está dando pelo seguinte, vai muito no sentido do que a gente vem falado, né, aqui nesse canal, porque é o seguinte, eu perguntei para você, né, repara uma coisa, o pessoal que está assistindo, eu perguntei para o Rodolfo a respeito de uma ideologia, da questão da ideologia política. O Rodolfo me devolveu com uma resposta de natureza psicológica, porque é impossível você entender um processo político sem entender o homem, né? Então, porque hoje em dia a ciência política parece não, né? O esforço de você fazer uma ciência política, o esforço de você fazer uma ciência social, né? Isso é 150 anos já, isso não começou nem com Karl Marx, começou com Durkheim, né? É o esforço de tentar fazer uma ciência social sem homens, né? Sem seres humanos, né? Sem você falar dos indivíduos, como é que aquilo opera na linha do indivíduo, né? Então, o que o Rodolfo está falando é o seguinte: você tem a leitura que eu faço, eu queria até jogar, né, para pegar esse gancho e jogar para o seu Sepúlveda. A leitura que eu faço são homens que esqueceram a virtude da prudência, né? Porque eu acho que começa aí, né? Você esquece a virtude da prudência, né? Você é tomado pela soberba, né, de você achar que você já entendeu o mundo com meia dúzia de palavras, né? Porque a histeria é uma forma de soberba, né? Eu lembro que o professor Lava ele definia, né? Ele definia não, ele ilustrava, né, a questão da histeria, né? Como a capacidade do sujeito, ele acredita naquilo porque ele tem a capacidade de dizer, né? Então, como aquilo, né, tem um sentido verbal,
né? Ele já se namora com aquela capacidade que ele teve de elaborar uma resposta, né? Uma frase de efeito, né? E pronto, aquilo ali passa a ser a verdade para ele. Ele não faz aquele salto, né? Aquele processo de investigação, né? Então existe aí um quê de soberba, existe aí um quê de perda de prudência, né? Você jogou a prudência para fora da janela, porque imagina você... ninguém toma um remédio sem ler direitinho o que está escrito no remédio, né? Ah, um comprimido aqui eu vou tomar, né? Agora imagine você aderir a uma ideologia, uma ideia política sem de fato averiguar os pormenores da aplicação daquilo, né? Eu queria passar para o seu Sepúlveda, ver se você concorda comigo, seu Sepúlveda. Você acha que, no final das contas, o problema está, né, na perda de virtudes, né? Você está no mudo, seu Sepúlveda. Enquanto vocês estavam falando aí, eu estava aqui tentando voltar ao Stedler e ao MST como um exemplo. Porque eu acho que é uma coisa prévia, um pouco o Ítalo tratou disso, mas antes da ideia, há a tendência do homem, que é a tendência para o mal ou para o bem. E há uma leitura da doutrina na realidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo do MST. Quando um sujeito, que é um sujeito até abastado como Stedler, vai propor que não haja propriedade privada, ele, sem ainda dar uma doutrina, ele está induzindo as pessoas a ir contra a natureza. Porque é da natureza do homem ele apropriar-se dos bens. Tanto é da ordem natural que depois, na ordem divina, nós temos a lei divina que consagra o princípio da propriedade. Então, quando você propõe que as pessoas tomem aquilo que é dos outros, porque ninguém deve ter nada, a pessoa que está lá e adere a isso, ainda que ela não seja letrada, ela é um espírito revolucionário porque ela está indo contra a natureza das coisas. Isso é uma coisa óbvia. Por que é que, por exemplo, as organizações criminosas, quando vão recrutar, por exemplo, um jovem, a um determinado momento o fazem executar uma morte cruel? Não há uma doutrina ali, mas há. Embutida a uma doutrina que é o seguinte: não se deve matar o próximo. E isso está nos mandamentos. Mesmo que ele não saiba, a organização criminosa, ao fazer isso, sabe que está violando uma ordem interna. A partir do momento em que o sujeito comete esse crime, ele vai dar um passo no espírito revolucionário. Não sei se isso está claro. Então, em vez de nós só pormos na teoria, vamos dar esse exemplo do MST e o que é que eles trabalham ali no espírito humano. Por isso é que o Dr. Plínio diz no Revolução e Contra-Revolução que a revolução nas tendências é prévia à revolução nas ideias e depois é prévia à revolução nas ações. Ou seja, uma tendência que se materializa numa ideia e essa ideia tenta materializar-se numa ação. Nem sempre nessa ordem, porque a pessoa, por exemplo, pode ter tendências más e ouvir um dia uma pessoa professar uma doutrina e com isso despertar. Mas, logicamente, pode-se fazer essa escala assim. Por exemplo, quando Henrique VIII, para dar um exemplo, quando Henrique VIII decidiu romper com Roma, como é que todo o episcopado do dia para a noite decidiu romper com Roma junto com o rei? Quase todo o episcopado. Como? Já havia uma tendência prévia, já havia uma postura prévia de desacordo, de revolta, de indignação que se cristalizou naquele momento. Senão, seria praticamente impossível. Então, estas máquinas... Bom, agora vou dar mais uma consideração aqui interessante.
Qual é o problema do fracasso destas organizações revolucionárias? É que eles pegam pessoas que são inocentes úteis e que não querem a revolução. Não sei se lembram que há uma declaração famosa do Stedley, há muitos anos atrás, que ele diz o seguinte: é frustrante para nós fazermos invasões, porque depois as pessoas querem um lote para elas, querem a propriedade e não querem o comunitarismo, não querem uma propriedade coletiva. Ou seja, de tal maneira a tendência do homem a ter e a possuir é grande que ele quebra o próprio ímpeto revolucionário. Não sei se isso também está claro ou não.